Maria. Encontro, contando especialmente com tantos jovens de tantas comunidades em todo o Brasil, é um momento forte de vivência vocacional, de oração, de discernimento, de resposta à vocação. E nós nos lembramos que todos nós somos esta assembleia de vocacionados, de chamados. Pelo nosso batismo, nós temos essa graça de ser chamado a seguir Jesus Cristo, a ser discípulo, discípula do Senhor, a participar da sua igreja, a viver em comunidade, a participar da missão de evangelizar, que é a missão da igreja. Bendito seja Deus que aqui nos reúne no amor de Cristo. É reconhecimento de que nós estamos aqui pela graça de Deus, pelo amor, pela misericórdia de Deus, de que vocação, de que o chamado para as diversas vocações e serviços em nossa igreja é sempre dom de Deus, é sempre graça de Deus, que vai muito além dos nossos méritos, da nossa capacidade. É graça, é dom. Por isso, bendito seja Deus que aqui nos reúne nesse encontro, nesse momento de oração, de escuta, de acolhida da palavra, nesse momento de reflexão, de discernimento da nossa própria vocação. Bendito seja Deus pelo dom que nos dá do batismo, do seguimento de Cristo, do discipulado, da pertença à igreja, do envio em missão. Bendito seja Deus pelas diversas vocações e ministérios, de modo especial a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. Mas como é importante a vocação de cada cristão, de cada discípulo, de cada discípula de Cristo, na igreja e no mundo, os diversos serviços, os diversos ministérios. E nós acabamos de ouvir o anúncio da vitória de Cristo, o anúncio da ressurreição do Senhor. Esse anúncio brota do acontecimento histórico da ressurreição de Cristo, mas também esse anúncio, ele brota da experiência do encontro com o Senhor ressuscitado, da nossa participação na vitória de Cristo, já ao longo do nosso caminhar nesse mundo. Em meio a tantos desafios, a tantas situações de pecado, nós cremos na vitória de Cristo e cremos que, unidos a Ele, nós também vencemos. Toda vocação, ela brota e se sustenta por meio desse encontro com o Senhor ressuscitado. As santas mulheres que tiveram a graça de encontrar o Senhor ressuscitado de modo todo especial, elas não guardaram para si esse grande dom do encontro. Elas foram anunciar, foram testemunhar e caminharam em direção à comunidade dos discípulos. Não existe vocação sem o encontro com Cristo. Sem Cristo
sem o amor, a misericórdia, a graça do Senhor ressuscitado. Ninguém seria capaz de dizer sim a Deus, de estar aqui, de dizer sim a Deus participando da comunidade, de dizer sim a Deus na sua vida de família, de dizer sim a Deus no seu dia a dia de trabalho, na escola, nos diferentes ambientes e situações em que nós vivemos na sociedade. É sempre graça, é sempre dom do amor de Deus. A experiência do encontro com o Senhor, de ser por Ele amados, nos leva a vivenciar esta fé, esta experiência, primeiramente na comunidade, por meio da comunidade, isto é, na igreja, por meio da igreja. Por isso que logo depois do encontro com Jesus ressuscitado, aquelas santas mulheres se dirigem aos discípulos. É o próprio Senhor que assim fez. É Ele que pediu, Ele que enviou para que elas fossem anunciar, testemunhar aos discípulos reunidos. Isto é, não há vocação que se resume apenas no encontro pessoal com Cristo. Todo encontro verdadeiro com Cristo, todo encontro pessoal com Cristo nos leva a viver a vida nova em Cristo, a começar da comunidade, na comunidade, por meio dela, isto é, na igreja, por meio da igreja. Por isso, nós nos apresentamos diante de Deus e dizemos o sim à vocação para a qual o Senhor nos chama, mas é na igreja, por meio da igreja, que nós cultivamos a vocação. É na igreja, por meio dela, que nós temos a nossa vocação confirmada. É a igreja que confirma o nosso sim nas diversas vocações que aí estão, como sinal do amor, da misericórdia de Deus, como expressão da riqueza imensa dos dons do Espírito Santo entre nós. Mas também o Evangelho faz uma alusão muito clara à Galileia. Jesus, primeiramente o anjo, depois o próprio Senhor ressuscitado, vai pedir que os discípulos se dirijam para a Galileia. Galileia que não é simplesmente um lugar geográfico. Galileia no seu sentido espiritual, no sentido de lugar teológico, de lugar do encontro com Cristo, de lugar do discipulado, mas também da missão. Na Galileia, Jesus chama os seus primeiros discípulos. Ali, juntamente com os discípulos, Jesus anuncia o Evangelho, anuncia o reino. Ali os discípulos fizeram em grande parte a experiência do encontro com Cristo, da convivência com Cristo, de escutar a palavra do Senhor, de aprender a ser discípulo. E ali é terra da missão. O próprio Jesus ali exerceu a sua missão. A Galileia é terra da missão para os discípulos que encontram o Senhor ressuscitado, que querem viver esta fé na comunidade. Por isso, toda vocação na igreja está sempre aberta à missão. Não se resume na comunidade, não se esgota na comunidade, embora sempre deverá ser cultivada, vivida em comunidade, na comunidade, pela graça de Deus. Mas Jesus nos envia em missão, isto é, cada um de nós, de acordo com a vocação que recebe, de acordo com o dom de Deus. Cada um de nós é chamado a não guardar para si a experiência do encontro com Cristo, o dom da vida nova em Cristo. Nós somos chamados a compartilhar tudo isto nas diferentes situações em que nós vivemos, mas no mundo de hoje, a começar
de onde você está, de onde você vive, mas também além fronteiras da própria comunidade, da própria família, da própria igreja local. Nós encontramos nos evangelhos esses três elementos marcando de um modo especial a vida dos discípulos, e especialmente a história vocacional de cada discípulo de Cristo. Primeiro elemento, primeiro aspecto que jamais poderá faltar: o encontro com o Senhor. Por isso aquela palavra de Jesus dirigida tantas vezes aos seus discípulos: vem e segue-me, segue-me, diz o Senhor. Este é chamado dirigido a todos os discípulos e discípulas, a toda a igreja. As diferentes vocações da igreja são diferentes modos de seguir a Cristo, de viver o discipulado, de ser cristão. Mas cada vocacionado para o sacerdócio, para a vida religiosa, para os diversos ministérios, diversos serviços laicais na igreja, para a missão, as diversas vocações, os diversos modos de se responder ao chamado, são sempre diversos modos de ser cristão. Mas antes de tudo, devemos ser reconhecidos como cristão. O padre como cristão padre, o bispo como cristão bispo, o diácono como cristão diácono, a religiosa, o religioso como cristão cristã, religioso, religiosa. Os fiéis leigos e leigas como cristãos verdadeiros, os catequistas, os membros todos das comunidades, como cristãos, como discípulos, como seguidores de Jesus. Segue-me, diz o Senhor. Estar com Ele, conviver com Ele. Não há vocação na igreja que se sustente sem isto, porque é por graça, é pela misericórdia, pelo amor de Deus, que nós dizemos sim ao Senhor, como fazemos nessa tarde. Mas aqueles que Jesus diz, segue-me, Ele também disse, vinde e vede. Venham e vejam. Isto é, venham juntos. Jesus forma a comunidade. Os seus discípulos são discípulos em comunhão, em comunidade, como lembra tantas vezes a nossa igreja, através do nosso Papa, como tem lembrado de modo especial o documento de Aparecida, que quer que toda a igreja seja igreja de discípulos e discípulas, discípulos em comunhão, discípulos em comunidade. Por isso venham, vejam, diz o Senhor, venham caminhar